Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Vamos a mais um episódio no quadro Na Dança Pode? Eu estou no Rio 40 Graus e mais especificadamente em um dos marcos da dança brasileira no templo que é o Teatro Municipal do Rio. Gente, a gente tá chique e hoje vamos conversar com uma referência na dança clássica brasileira sobre na dança clássica profissional pode fazer carreira? E quem vai nos responder contando um pouco sobre a sua belíssima trajetória é ela que é carioca da gema, já foi considerada como a melhor bailarina da América Latina pelo Conselho Latino-Americano de Dança e também é bailarina principal do Teatro Municipal do Rio de Janeiro por quase 3 décadas, além de hoje ser professora convidada nacional e internacional em muitas escolas e companhias profissionais. Cara, eu tô conversando com ninguém mais, ninguém menos para contar a sua trajetória na dança lindíssima que é com Cláudia Mota. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês e um prazer mais ainda falar sobre dança, sobre carreira, sobre minha vida aqui, né? Vai ser bem bacana. Com certeza, eu acho que é muito importante o que a gente estava conversando antes de começar, que sempre rola um backstage antes de conversar, dessa importância de trazer carreiras profissionais consolidadas e ainda mais no Brasil, né? Pra gente mostrar que é possível, né, Cláudia? A gente vai conversar e bater esse papo super legal com a Cláudia hoje. Então, pra gente começar, né, não dá para começar de outra forma, a não ser você contando um pouquinho da sua história. Como é que você veio parar no Teatro Municipal? Aliás, como que você chegou na dança? Bom, eu gosto de contar essa história porque é uma história que se repete, né? Muito, assim. Quando eu descubro que bailarinas começaram balé também da mesma forma que eu acho uma coincidência muito, muito, muito boa, assim, porque não é toda criança, não é toda menina e menino que pede para a mãe, para os pais colocarem no balé. Geralmente os pais colocam, né? Por algum sonho que não se concretizou e tal. Então é mais uma ideologia, sonho dos pais do que propriamente da criança, né? Ser bailarino, bailarina. E no meu caso foi diferente. Eu com 4 anos pedi minha mãe para me colocar no balé, porque eu estudava numa escolinha que todas as minhas amiguinhas faziam balé. Não sei por que motivo, mas faziam balé. E eu adorava dançar. Eu dançava em tudo quanto era lugar, supermercado, festa de família, tudo eu tava dançando assim, sozinha, no meu mundo, sabe? E aí eu pedi minha mãe para me colocar no balé, ela me colocou no balé. E com 8 anos de idade, a Valéria Moreira, que foi minha primeira professora, formada pela escola e ex-bailarina do Teatro Municipal, ela chamou minha mãe e falou assim, olha, a Claudinha, que ela me chamava de Claudinha, me chama de Claudinha até hoje, ela precisa sair daqui, porque ela tem um talento, assim, fora do comum, ela já não acompanha a turma, assim, ela já está mais além, e a gente precisa fazer alguma coisa. Tem uma escola, que é uma escola oficial, profissionalizante, que eu queria muito que ela fizesse audição, porque a audição é pública, né, aberta para... E assim foi, eu fiz audição, eram mais de 200 crianças e somente eu e uma outra menina passamos e a gente até se formou juntas. Depois. A gente fez a escola toda na Escola Estadual de Danças Marília Nevo. E assim foi. E aí eu me formei com 16 anos e nesse meio tempo a gente já fazia alguns estágios no Teatro Municipal. Então eu entrei como estagiária no teatro com 14 anos de idade para dançar lá a Baiadera e o Lago dos Cisnes, corpo de baile. E na época era a dona Tatiana Leskova, que era a diretora do balé, e a dona Eugênia Feodorova, que era a maître de balé e a remontadora das obras. E, enfim, eu já comecei assim, né, no teatro. E foi uma experiência incrível.
E fiquei esse tempo no teatro e fazendo muito concurso fora, audição. A gente fazia audição para concurso, não era uma coisa como é hoje, né? Essa coisa mais, vamos dizer assim, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a gente fazia audição, a gente mandava vídeo, tinha uma pré-seleção para pré-seleção para o concurso, né? Então, na minha época era assim. E a gente viajava muito para o exterior, fazia Joinville também, dançava nesses concursos para criar maturidade, até que aí eu me formei e fui fazer intercâmbio na Europa com 16 anos. Fui para a Suíça, França, Alemanha. Mas pela escola Maria Leneva ainda? Não, eu tinha me formado e eu fui por mim mesma, assim. Legal. E aí acabou que quando eu voltei desse intercâmbio, teve um curso de dança cubana, de técnica cubana aqui, com o maître Fernando Alonso, o criador do método cubano de dança. E ele veio para o Rio de Janeiro com mais alguns bailarinos para fazer uma apresentação aqui, uma mini turnê, e a gente conheceu ele através da Tânia Granado, que era ex-diretora da escola na época, e a gente fez esse curso e ele me ofereceu um contrato para o Balé de Camagüey. E eu fui com 17 anos para o Balé de Camagüey. Nossa. Eu não consegui me adaptar muito porque na época estava uma diferença, né, financeira e, enfim, econômica. E eu não tinha com 17 anos naquela época, sem internet, sem poder ver os pais, foi um pouco complicado para mim. Voltei e aí comecei a me preparar, fiquei dançando no Rio de Janeiro, comecei a me preparar para a audição do teatro, que eu falei, bom, em algum momento isso vai acontecer. E aconteceu, com 20 anos eu entrei para o teatro e já era o Jean Villormeau, o diretor, né, ex-Étoile da Ópera de Paris, diretor daqui do balé. E eu fiz a audição, passei e tô aqui até hoje. Que demais! E qual que é a sensação? Porque foi e não foi pensado em construir uma carreira de cabo a rabo, assim, né? Maria Leneva até o Rio de Janeiro, até o Municipal do Rio, a companhia. Mas qual que é a sensação de você ter conseguido o que para muita gente é um sonho, fazer carreira no Brasil, né? Foi, assim, eu fui um pouco kamikaze, porque na época a gente não tinha, a gente só tinha... Assim, ouvia dizer, a qualquer momento pode ter uma audição para o corpo de baile do teatro, mas a gente não tinha certeza quando essa audição ia acontecer. E nesse meio tempo, o Balé de Hamburgo veio dançar no Teatro Municipal, e eu estava fazendo aula na Dalal, dançando pela Dalal Oscar, e aí ela falou, bom, eu vou te apresentar a companhia, a direção, você vai fazer uma aula lá no Teatro Municipal, eles dançaram aqui, e faziam uma aula no palco para dançar. E aí eu vim fazer essa aula, e eu não tinha idade para entrar e tudo, e eles estavam contratando, acho que acima de 18, algo assim. Eu tinha 17, eu ia fazer 18. E, enfim, quando abriu a audição para o Teatro Municipal, o meu contrato do Balé de Hamburgo chegou. Uau, entendi. E eu fiquei muito indecisa, mas eu falei, não, eu quero fazer carreira, porque a gente tinha... assim, grandes estrelas no Teatro Municipal. Eu vivi aqui, né, tudo muito de perto, então eu convivia com essas pessoas, com esses bailarinos que eram meus ídolos, e eu queria, né, assim, a gente não imagina o futuro, né? Sim. E quem eram esses ídolos da Cláudia nessa época? Conta pra gente. Ana, Cecília, enfim, aí vinham todos os grandes bailarinos dançar aqui. Julio Boca dançava aqui, depois eu cheguei a dançar um tempo com o Julio Boca também. Então, acho que tudo era muito sonho, assim, era tudo que eu via, né? E esse teatro maravilhoso. E eu pensava, caramba, eu vou ficar longe da minha família, podendo dançar para minha família, para o meu público, né? Eu nunca imaginava chegar a solista, primeira bailarina. Não, eu queria fazer parte do corpo de baile. Eu queria ser do balé do Teatro Municipal. Era o meu sonho. E aí, quando eu falei para a Dalal que eu ia fazer carreira aqui, ela falou, então tá bom, a decisão é sua, vamos continuar e você vai ficar. Ela nunca disse para mim, você tem certeza? Você é maluca? Nunca. Sim. Isso é uma coisa muito legal, Cláudia, que eu até quero saber a sua opinião, porque muito se fala hoje que é possível fazer carreira só se vai para fora do país, e quando surge esse divisor de água de ficar no Brasil ou sair,
As pessoas já querem logo tomar a decisão de sair por achar que realmente é melhor. E você toma a decisão de ficar no Brasil. Então, assim, qual que é a sua opinião diante desse divisor de águas quando surge, até mesmo para carreiras de outras jovens que estão acontecendo isso? Eu falo sempre que eu tive um pouco de sorte também, sabe? Uhum. Porque foi uma época de um governo que patrocinava no sentido, acreditava muito na cultura da dança no nosso estado. A gente tinha uma presidência que era muito voltada para o balé, que era a Dalal. A Dalal trouxe Makarov, a Dalal trouxe Vladimir Vassiliev, a Dalal trouxe Balanchine, enfim. E era incrível, sabe? Então, foi tudo muito assim, na hora certa, no momento certo da minha vida, da minha carreira. Começar desde estágio, corpo de baile, fazendo todos os papéis de solista, primeira bailarina, até chegar a ser nomeada, que não foi fácil, porque aqui é um órgão do Estado, você precisa que alguém se aposente daquele cargo para você poder ocupar, não é tanto por merecimento, você tem que esperar, né? E eu falei, caramba, tudo deu certo. Hoje, eu pensando a minha trajetória, né, e esses tempos para cá, que eu tenho parado de dançar clássico e tudo, eu venho pensando muito nisso, sabe? O quanto eu fui privilegiada, o quanto eu fui sortuda mesmo, de tudo acontecer no momento certo e da maneira que eu sempre planejei. Tudo que eu planejei aconteceu e está acontecendo. Então, uma das coisas que eu sempre pedia na minha vida era que eu não terminasse uma carreira frustrada ou arrependida de alguma coisa. Né? Assim, eu não tive medo na minha trajetória nunca na minha vida eu falei a frase, se eu tivesse assinado aquele contrato de Hamburgo. Nunca. Entendi. Olha só. Nunca pensei, nunca teve esse momento, nunca, por mais que eu tivesse passado por alguns momentos difíceis, tanto aqui no teatro como na minha profissão, porque não é um conto de fadas. Exato. Em lugar nenhum porque é uma carreira muito difícil. Mas eu sempre tirei esses momentos para aprender alguma coisa, para colocar meu pé no chão e falar, não, você é uma primeira bailarina, mas você não é, peraí, baixa sua bola, sabe? Então, eu acho que tenho certeza, Deus foi muito generoso comigo e eu não tenho, assim... Então, quando me perguntam, é real, tipo... a gente pode acreditar numa carreira no Brasil? A gente pode, a gente deve, mas são outros fatores também que implicam isso. Então, você tem que ter um pouco de sorte também, sabe? Exato. E a sorte também é acompanhado muito de preparo, né, Cláudia? Porque quero muito saber que a Cláudia é uma diva acessível, gente. É isso que ela é, e além de tudo, batalhou muito para estar onde está. E o que eu gostaria que você contasse agora é esse processo de muita dedicação, que eu sei um pouco da sua história já, mas eu quero que você conte, porque ganhar como melhor bailarina, né, da Latinoamérica e etc, não é para qualquer um. Mas nem todo mundo sabe o que você não fez e faz para estar onde você chegou. Você sabe que quando as pessoas falam desse prêmio ou me anunciam como primeira bailarina e tal, me cai a ficha de que isso aconteceu e do que eu hoje sou no teatro, né? Mas isso não fica na minha cabeça sempre, porque eu estou sempre trabalhando, mesmo já terminando minha carreira de bailarina atuante, porque a gente não deixa de ser bailarina, eu estou sempre trabalhando. Eu acabei de fazer uma temporada ontem e eu ensaiava todos os dias antes de dançar, porque são etapas, né? Quando você é muito jovem, você não tem muito discernimento daquilo que você tem que representar em cena ou daquele comportamento que você tem que ter, até para a sua própria sobrevivência. Você não tem muito essa dimensão. Conforme você vai passando os anos e vai crescendo na companhia, vai crescendo como artista, você vai começando a ter noção das coisas e aí é que está o perigo. Porque muita gente desiste no meio do caminho porque começa a ter medo, começa a ter uma cobrança desenfreada e comparativa.
E quem não é muito forte de cabeça não dá conta, sabe? E como você lidou com essa questão mental, psicológica mesmo, durante esses anos todos, Cláudia? Olha, eu lido até hoje, porque é difícil. E vou te falar que é mais... como é que eu posso explicar assim? É mais decepcionante quando eu fico um pouco de fora e analiso o comportamento das pessoas em relação a uma carreira de uma outra pessoa, né? Que aí vem frustração, vem um comportamento feio, pessoas que começam a não acreditar mais na dança no Brasil, por alguma razão, que é motivo delas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um sangue nos olhos de uma geração nova que a gente tem hoje aqui no teatro, por exemplo. Você assistiu ontem. A companhia está muito renovada, está com uma energia, eu fico toda arrepiada só de falar, uma energia incrível. Claro que ainda precisa de um amadurecimento artístico, claro que ainda precisa de um processo de estar mais em cena, mas isso é o tempo, sabe? A gente não consegue colocar de uma vez, transformou, saiu uma geração, vai entrar outra já pronta, 100%. Não é assim, a gente não entrou assim. E é diferente, né? Ver os jovens, eles têm aqueles sangue no olho, brasileiro principalmente. Eu acho que em qualquer lugar brasileiro ele se mostra muito presente em cena. E eu assisti ontem, tive a oportunidade, grande oportunidade de assistir a Cláudia em palco. Eu nunca tinha te assistido dançar pessoalmente, né? Presencialmente. E foi lindo de ver a maturidade, realmente é o que você falou. Cláudia já tem muitos anos de maturidade artístico em palco, em cena. E é muito lindo de você ver que em nenhum momento eu tava ali assistindo falando assim, ai meu Deus, ai, não. Eu tava ali assim, cara, eu me senti como se eu estivesse na praia com a minha água de coco, sabe? Então assim, isso faz total diferença até pro público que assiste, né? Não, e o bacana é que os meninos jovens, eles trocavam de roupa rápido para ficar na coxia para assistir a gente, assim, sabe? E vibravam com cada coisa que acontecia, com cada pausa, na hora que batem palma. E assim, e quando a gente saía, eles vinham, sabe, abraçavam, davam parabéns e tudo. Você vê que tem aquela admiração, aquele respeito. E eu fico muito grata porque eu sei que eu estou deixando um legado artístico, principalmente, para essa geração que eu acredito, sabe? Porque eu sou uma bailarina que eu sempre estive no Teatro Municipal. Eu nunca não estive no teatro, sabe? Sim. Então, eu acompanhei, desde que eu entrei aqui, pessoas saindo do teatro, pessoas encerrando carreira, pessoas permanecendo na ativa, bailarinos jovens entrando, bailarinos jovens desistindo. Então você acompanha tudo. E quando você vê um grupão de bailarinos acreditando e a maioria tá ali porque quer estar no Teatro Municipal, isso é maravilhoso. Porque a gente a gente vive, não é de agora, a gente sempre vive com muitos problemas, a gente sempre vive com falta de apoio, a gente sempre viveu com dificuldade. Sempre não é de hoje. Então, quando falam assim, mas o teatro tá assim, tá assado, é porque você agora tá de fora e tá tendo uma outra perspectiva. Mas vamos pensar que na nossa época ou em outras épocas existiam outras dificuldades, né? Eram outros problemas. Então, a gente precisa estar se adaptando. Porque não é só no Brasil que tem problema, que tem dificuldade. E também tomar cuidado com o generalismo, né? Exato. De achar que a dança é assim e ponto, e vai ser assim para sempre, né? A síndrome da Gabriela. Mas é muito confortável para uma pessoa que... É porque, assim, é complicado e é chato a gente falar, mas é uma verdade. A gente precisa fazer com que essas pessoas que estão na ativa, que estão trabalhando, que estão aqui, mantendo as portas do teatro abertas, fazer com que elas percebam que existe alguma razão para essa pessoa estar falando esse tipo de coisa também. Porque, como eu falei, e posso falar sem problema nenhum,
sempre tivemos dificuldade. Sempre. Claro, dançávamos mais, dançávamos obras mais incríveis e tudo, só que a gente precisa pensar o seguinte, a gente viveu uma época de mais de um ano sem salário, a gente viveu uma pandemia. Tudo bem, o salário já está na conta, a pandemia já acabou. Ok, mas não é assim. Se você não pode ajudar, então não fale mal daquilo que você não está vivendo, sabe? Por isso que eu respeito muito os profissionais que aqui ainda estão. Tem alguns senões que eu questiono? Tem. Mas, como eu falei, eu não estou aqui para questionar nada. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Entende? E o melhor, né? Exatamente. E o que eu vejo muito fora, e é uma coisa que respinga um pouco, sabe, para os verdadeiros profissionais. O balé está virando um comércio ilegal, vamos dizer assim. Porque as coisas estão muito primitivas. Parece que é muito no escambo. Eu te chamo para fazer tal coisa se você me der alguma coisa em troca. Isso é muito primitivo. E o bailarino brasileiro, ele é carente. Qualquer coisa que você der para ele estar em cena, ou uma foto, ou qualquer coisa, ele vai fazer uma grande reverência para você e vai aceitar qualquer coisa. E a gente não pode. Exatamente. Porque a gente teve uma carreira muito difícil. A gente trabalhou muito, principalmente os bailarinos do teatro. A gente precisa valorizar a nossa arte e respeitar o nosso trabalho. Porque fica uma troca de... Parece que o bailarino não tem valor. E aí a gente desvaloriza a nossa profissão. Exatamente. O bailarino precisa se valorizar. O bailarino não pode se prestar a fazer qualquer coisa, sabe? Porque parece que você não tem valor. Você só tá aqui, eu só te chamei por causa disso aqui, tá? Então as pessoas precisam abrir os olhos, sabe? Porque é difícil quando você entra numa companhia, que aí você não vai ter isso. Você vai ter que mostrar o seu trabalho. Você, por mais que algumas pessoas pensem que existe conversinha com direção, existe troca de favor, existe para quem precisa. E se a direção precisa também, mas assim, quem faz uma carreira honesta não deve nada a ninguém, né? É difícil, mas é uma coisa que você precisa valorizar, respeitar, evidenciar, porque no final das contas, quando você estiver parando de dançar, você vai olhar para trás e vai agradecer e vai dizer assim, meu Deus, eu fiz uma carreira limpa, tudo aconteceu da maneira que eu planejei, sou feliz, sou grata, sou realizada e tá tudo certo, sabe? Exato. Você levantou um ponto que eu acho bem importante, que é a valorização da nossa profissão. E o que a gente vê por aí é que as pessoas, ou os jovens, né, que estão começando ou querem começar suas carreiras na dança, eles querem desistir pelo simples fato de, eu não tô num teatro municipal do Rio de Janeiro ou numa companhia oficial para fazer a minha dança, né? Porque eu me incluo nessa, porque era isso que me passava na minha cabeça quando eu me formei, quando eu estava em formação, que se eu não estivesse dentro de uma companhia, eu era totalmente desvalorizada. Aí que eu não ia, né, ter o meu salário, etc. Eu queria saber a sua opinião, Cláudia, porque como você falou, realmente, você é uma pessoa que teve sorte, por mais que você se preparou, você esteve num lugar que te propiciou, né, tudo isso, todo esse cenário maravilhoso da sua carreira construída. Mas e para aqueles que não chegam a um teatro municipal do Rio, ou que não estão numa companhia oficial? É possível mesmo assim sonhar com uma carreira na dança? É possível porque eu entendo perfeitamente pessoas que não estão aqui hoje, que tiveram que tomar uma decisão de pegar o avião, fazer carreira fora, por motivos artísticos, por motivos financeiros, por motivos, seja lá quais forem esses motivos, e por motivos também de uma época que não tinha audição no teatro. Então, é muito complicado. Quando a gente pede, pelo amor de Deus, para ter audição no teatro, é porque a gente precisa manter a única companhia clássica do Brasil oficial aberta, né? Porque senão a gente não consegue. E olha que isso é no mundo. A gente vê várias companhias tradicionais, as maiores, fazendo eventos beneficentes, vaquinha online, e por aí vai, porque a coisa é difícil para todo mundo. Claro que cada um na sua proporção, a gente está falando de um país de terceiro mundo, mas é possível sim, sabe?
E eu tenho muitos amigos hoje, eu já falei isso várias vezes, que são primeiros bailarinos brasileiros, fora, atuantes nas suas companhias, e que falam, nossa, o meu sonho é dançar no Teatro Municipal. De fazer carreira no próprio país, né? Exato. Mas mesmo aqueles que não conseguem chegar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro ou em outra companhia oficial, se a pessoa tem a vontade de ter a sua própria carreira na dança, tem tantos outros caminhos, né, Cláudia? Tem. E a gente precisa valorizar essas companhias também, sabe? Porque são companhias sérias, são companhias que viajam o mundo inteiro. A gente tem a Débora Coco, a gente tem o Grupo Corpo, a gente tem a Focus, a gente tem, nossa, tem tantas, sabe? Que a gente precisa resgatar. E quem sabe até mesmo criar outras, né, companhias. Ser um bom, assim, também uma boa propaganda para que a gente possa valorizar a profissão a ponto de mais lugares falarem, olha, vamos criar a companhia aqui, assim, assim, assado. Com certeza, porque, como eu falei, né, a gente tem um problema que é problema para alguns e para outros não é tanto problema, que é o funcionalismo público do balé do Teatro Municipal. Para quem é do balé funcionário público, é a realização, é o emprego para sempre, é a segurança financeira que você vai ter, e você tem aqui o seu palco, a sua casa, a sua companhia, sua estrutura e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso é ruim para quem ainda está de fora, não consegue que abra uma audição para fazer a audição e tananã, e tem que ficar fazendo circuito de companhia, tentando fazer audição, entrando em outras aí que também não abrem, porque são companhias limitadas de números de integrantes, por conta de patrocínio e tal. E aí é essa complicação. E aí qual a solução? O aeroporto. Ir embora. Infelizmente, né? Mas foi o que a Cláudia mencionou mesmo. Se a gente valoriza quem somos como artistas, de não ficar trocando o almoço pelo palco, né? E etc, etc. Quem sabe um governo não comece a olhar diferente para nossa profissão. Ou empresas, tem tantas empresas no país, né? Porque não elas mesmas podem patrocinar novas ideias de companhia e enfim. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. E, Cláudia, você falou dos cargos que existem no Teatro Municipal do Rio, e eu sou muito curiosa para saber como que funciona essa questão da contratação e dos cargos, né? Porque eu acredito que é a única companhia hoje no Brasil que tem essa hierarquia, de um corpo de baile, de um demi-solista, solista. Explica um pouquinho pra gente sobre... Toda companhia de balé oficial tem essa entre aspas, hierarquia, né? Porque para quem remonta balé e para a direção, é mais fácil você já ter aquele ranking, vamos dizer assim, para você poder fazer elenco, para você ter uma estabilidade artística, de você saber que aquele bailarino está pronto para fazer aquele determinado papel, para segurar uma obra inteira de 4 atos e tananã. Você tem aquela solista que é versátil, que pode fazer vários solos. Você tem aquela do corpo de baile que você sabe que vai ficar na fila. Então, são responsabilidades e cada cargo tem o seu. Então, você começa, na maioria das vezes, estagiando, né? Os estagiários geralmente vêm da escola e passa pelo menos os 2 últimos anos da escola fazendo já estágio no teatro. E ali tem uma ajuda de custo, tem a presença, né, escolar vem da companhia, da frequência da companhia. Aí depois você tem o corpo de baile, né, que já é o grupão, né, o grupo que fica lá na fila e tal. E aí, conforme você vai se destacando, seja artisticamente ou tecnicamente, isso são 2 coisas realmente completamente diferentes, porque não é só de técnica que se vive bailarino, né? Então, o que mais atrai uma bailarina de um corpo de baile, apesar dela ter que ficar igualzinha a outra, é aquele algo mais que ela tem. E aí ela já começa a ficar muito diferente das outras, aí eles começam a tirar, vai tirando, porque tem que ter. Tem que ter, senão vira balé só de grupo, né?
E aí vai tirando, aí começa a fazer. Aí tem a segunda solista, que já é a líder do corpo de baile, geralmente é a fila da frente, e demissolos, né, que antigamente a gente chamava de corifeu. E aí tem o primeiro solista, que já é o solista, que na verdade faz solo e eventualmente faz primeiros papéis e alguns personagens. Então, acredito eu que seja a função mais trabalhosa, porque você está mexendo com várias responsabilidades e você dança muito, né? Também você trabalha muito. E o primeiro bailarino, que é aquela figura principal, ou a figura líder, né? É a figura com mais experiência, geralmente. É a figura que já fez bastante solo, já desempenhou bastante primeiro papel. E tem já aquele hábito de sustentar um personagem difícil, já tem aquela experiência, já sabe dosar um espetáculo inteiro, né? Que isso também é importante, você não pode entrar a primeira vez e já, porque aí você tem mais 3 atos para fazer. Então, isso tudo é uma experiência que você vai adquirindo. Então, eu costumo dizer que o primeiro bailarino não é o melhor, é o que tem mais experiência cênica para sustentar fisicamente e artisticamente aquele espetáculo. E como aconteceu a sua nomeação como primeira bailarina? Conta. Olha, eu já tinha feito todos os primeiros papéis, mas por a gente ser um órgão do Estado, a gente precisa que alguém se aposente daquele cargo para você poder cumprir. Então, eu já estava até assim, acho que já desistido, porque eu já fazia primeiro papel já há uns 5 anos. E eu comecei a fazer primeiro papel no meu 2º ano de companhia. Eu era do corpo de baile e o Jean-Yves me pegou assim para fazer Le Presage, que era uma remontagem da dona Tatiana Lescova. E ali em diante eu já comecei a fazer... A minha primeira apresentação no teatro, no corpo de baile, foi solista de Paquita. Então já era uma coisa assim, já prévia, né, do que iria acontecer. Mas eu nunca deslumbrei isso, sempre continuei fazendo meu trabalho. E aí eu estava num ensaio de Lago, era a minha 3ª ou 4ª temporada de Lago já no teatro. E eu estava ensaiando, e aí no intervalo do 3º ato para o 4º ato, o Marcelo Miselides era o diretor da companhia. Eu estava no palco, sentada na coxia, trocando sapatilha, cansada, tinha acabado de fazer Cisne Negro, era meu ensaio de palco, e aí ele me bateu assim no ombro, falou, posso falar com você? E o Marcelo é sempre muito brincalhão, a gente dançou juntos, então assim, ele estava parando de dançar, eu estava começando a fazer padedê, e teve um balé lindo, a criação que a gente dançou, e a gente dançava juntos e tal, e aí ele bateu no meu ombro assim, muito sério, uma pasta enorme, cheia de papel na mão, aí bateu em mim e falou, preciso falar com você. Eu falei, ai meu Deus, meu ensaio foi uma porcaria, vai me dar um esporro, o que será que eu fiz? E aí ele falou, levanta que eu quero falar com você. E foi me levando lá pra frente do hall do teatro, no ensaio, assim, ele não me chamou no canto para falar, ele foi me levando e mudo, e eu falava no trajeto, eu falava assim, Marcelo, me fala, o que aconteceu? Você tá estranho, aconteceu, você demitida? Eu falava assim, mas eu já era funcionária pública. E aí ele falou assim, não, fica tranquila, meu anjo, tá tudo certo. E me levou naquelas cadeirinhas, aquela poltrona redonda que tem logo na entrada do teatro, a gente sentou ali, eu tava de tchutchu ainda, de ponta. Me lembro que eu estava calçada com uma ponta e outra na mão, porque eu fiquei tão... Ele falou assim, eu espero você calçar a outra ponta. Eu falava, não, me fala agora. E a gente foi andando e eu com a sapatilha na mão. Aí a gente sentou, ele sentou com uma pasta enorme assim no colo, e eu toda trêmula, porque eu achei que eu tinha feito alguma coisa de errado, e aí ele falou assim, você tá vendo isso aqui? Eu falei, tô, Marcelo, o que é isso? Aí ele, não, fica tranquila. Eu falei, isso é o quê? É algum processo? Estão me processando? Aí ele, não, realmente isso aqui é um processo. Aí eu comecei a me tremer inteira. Eu falei, ai meu Deus do céu, quem tá me processando? Aí ele falou assim, Bom, e aí eu sei que a gente sentou e ele falou assim, realmente é um processo, só que é o seu processo de nomeação de primeira bailarina. E era uma coisa desse tamanho, assim, eram muitas folhas. E eu falei, mas Marcelo, o que é isso? Aí ele falou, é sua vida, desde que você entrou no teatro. Caramba, eles guardam tudo. Guardam tudo. E ali tinha programa,
tinha a minha presença de ponto, né? De frequência, tinha as viagens que eu fiz, os balés que eu já tinha dançado, as temporadas que eu já tinha feito, tudo para levar para o governador. E aí, enfim, o governador assinou a nomeação e eu só fiquei esperando a aposentadoria da outra bailarina que precisava se aposentar para eu poder ocupar aquele cargo. Então, foi assim. E no teatro tem mais de uma primeira bailarina, né? E quantas podem ter ou é infinito? Como que funciona isso? Eu acho que nesse cargo são 9 vagas, se eu não me engano, de bailarino, de primeiro bailarino. São 9 E hoje vagas. estão todas preenchidas. Eu acho que não. Entendi. Olha lá, viu? Não, eu acho que não. Vou fazer as contas rápido, eu acho que não. Acho que tem 1 ou 2. Nossa, caramba. É um grande feito, né? Assim, você fala assim, eu cheguei aonde eu gostaria de ter chego, e é o cargo máximo, né, Cláudia? Sim. Eu me lembro de entrar na primeira vez na escola de danças, no meu primeiro dia de aula, com 8 anos, eu estava com a minha avó. E ela entrou comigo pelo portão, eu parei, eu olhei, eu falei assim, vó, eu ainda vou ser bailarina do corpo de baile. Porque minha mãe me levava para assistir. E a primeira bailarina que eu assisti dançando foi a Ana, e foi o balé Gisele. E foi o balé que eu terminei. Que terminou. Caramba. Vamos falar sobre agora esse novo ciclo, né? Porque a Cláudia é muito maravilhosa, gente. Ela está... E assim, eu admiro muito porque são corpos que vão passando por tantos anos e você tem um cuidado tão lindo com o seu corpo, com o seu mental também, porque para ter um corpo assim, o mental tem que estar muito em dia, né, Cláudia? Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse novo ciclo da Cláudia Mota, do porquê que você escolheu agora virar essa curva e ir para novos horizontes. E também eu queria que você contasse o que você sente de diferente dos perrengues da vida mais clássica para a vida de agora, uma vida mais contemporânea, a gente pode falar assim? Eu ainda não consegui virar essa chave totalmente, porque foi em abril, né? E muito recente ainda. Então, eu ainda não estou vivendo esse outro universo 100%. Mas uma coisa que eu sempre pensei na minha vida e sempre desejei é que eu nunca fosse tirada de cena ou que eu precisasse ter que sair de cena por algum motivo. Que não fosse o meu. Então... Quando eu vi que a minha cabeça começou a não vou dizer encher o saco, mas assim, a rotina começou a me cansar. Entendi. Cansar mentalmente. E eu falava, acho que eu não sei se eu quero mais. E começou a não me dar mais prazer fazer aula, começou a não me dar mais prazer ter que pelejar, vamos dizer assim. Ter que ficar treinando aquela coisa, ter que ficar, sabe? E aí eu falei, gente, eu não vou fazer isso comigo. Eu não quero entrar em cena e não fazer do jeito que eu sempre fiz aquela coisa, sabe? Sim. Seja tecnicamente ou artisticamente. Eu quero sair de um jeito respeitoso comigo, com a minha carreira. E você sempre gostou de dançar nas pontas, Cláudia? Sempre. Sempre, mas foi incrível porque quando eu decidi que eu ia parar de dançar clássico, eu falei assim, bom, eu sou de uma companhia, né, 80% clássica, então o que eu vou fazer? E aí a Sofia, minha empresária, falou, não, tem muita coisa para você fazer ainda. Hoje em dia na Europa a gente tem bailarinas consagradíssimas dançando o que elas querem e já pararam de fazer clássico e tal. Eu te falo que não foi nem muito por conta da idade, nem da idade número, nem idade física. Foi pela minha cabeça mesmo. Sim. Foi porque eu sempre tive esse medo de entrar num ensaio e ensaiar, não sei, um Don Quixote e pensar assim, meu Deus, mas eu tô com dificuldade de fazer isso aqui. Entendi. Sabe? Eu tô tentando fazer e não tá saindo. E eu não queria isso pra mim. E a minha irmã fala que o meu último dia de Gisele, para ela foi a minha melhor Gisele, tanto tecnicamente como fisicamente, assim. Porque é um balé que se torna difícil por ele ser muito etéreo e por ele ter uma técnica muito sustentada, uma pirueta que é em cima, uma coisa, um equilíbrio e tal. E assim, tudo saiu como deveria sair, sabe? Foi uma linda despedida, com certeza.
Foi. E eu não tenho problema nenhum, não vou me gabar aqui, falar, ser hipócrita e dizer que não, porque foi, sabe? E eu saí de cena muito, assim, leve, muito feliz. Não sinto falta, porque foi exatamente do jeito que eu queria, então eu não vou ficar lutando contra isso. E no dia seguinte da minha estreia de Gisele, eu fui dançar em Nova York, Le Parc, que era um dos maiores sonhos da minha vida. Que legal. E eu falei, gente, mas foi assim tão rápido já, sabe? E aí quando eu voltei, fiz a despedida e falei, não, realmente, aquele gostinho que eu senti em Le Parc é aquilo. É aquilo que eu quero, é isso que eu quero, sabe? E dançar num palco inclinado, conta pra gente essa sensação, qual que é o preparo ou cuidado que você sempre tem pra não sentir tanta essa diferença? Porque pra quem não sabe, o palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem uma inclinação, e é uma inclinação boa, né, Cláudia? Assim, a gente sente no primeiro ensaio, mas depois a gente não sente mais. Porque imagina, eu danço aqui desde que eu tenho 8 anos. E eu amo dançar no palco do teatro. Entendi. É o palco que eu mais me sinto segura, é o palco que eu mais me sinto bem, é um palco que me acolhe e ao mesmo tempo me dá espaço. E é engraçado porque quando eu vou dançar em palco plano, a sensação que eu tenho é que eu tô toda pra trás. É isso que eu ia te perguntar, é diferente, né? É muito diferente, parece que eu tô toda pra trás, parece que eu vou andando pra trás. Eu me lembro de fazer fouetê em palco reto e a sensação de eu ir pra trás. E as pessoas falam, gente, mas a pessoa avança fazendo fouetê. Com você é diferente? Eu falo, não, é porque eu tô acostumada a fazer numa rampa. Mas eu gosto muito daqui. É um palco que eu me sinto em casa, literalmente, assim, sabe? E vamos falar agora de amor, porque a Cláudia, ela tem o marido dela que também é profissional da dança. E eu acho isso incrível, quando dentro da profissão a gente consegue conciliar o lado pessoal, o lado amoroso com a nossa profissão. Como foi que vocês se conheceram e como é que vocês lidam sendo, né, marido e mulher e trabalhando juntos? Bom, o Fran, ele é baiano, né? Ele era do Balé Castro Alves, em Salvador, e ele veio fazer audição aqui, em 2000. E aí ele fez a audição, passou, e a gente ficou colega de trabalho, depois a gente ficou amigo, eu tinha um outro casamento. E aí, assim, foi um acaso mesmo. Eu me separei e a gente foi dançar juntos. E assim, a gente sempre contracenava, até em Gisele, assim, ele sempre foi meu Hilarion, sempre, sempre. Uau. E outros balés a gente chegou a fazer juntos e tudo. Mas aconteceu, assim, inesperadamente, depois de anos de convivência no teatro, ele sempre muito amigo da minha irmã, né? Praticamente o irmão mais velho dela. E eu tinha uma outra turma de amigos, engraçado, mas a gente sempre foi muito próximo, assim, porque não tem como, a gente convive aqui o dia inteiro, né? São pessoas que a gente passa mais tempo junto do que a própria família. Então, mas não era aquela coisa de estar sempre junto, né? E a gente foi dançar junto e aí bateu, aconteceu. E desde então eu continuei, né, dançando com outros bailarinos e ele com outras bailarinas, e eventualmente a gente voltava a fazer Gisele, eu voltava a fazer Romeu e Julieta, ele era o Teobaldo e coisas assim. Mas foi, né? E sempre fazendo o Bruxo do Lago comigo também. E conciliar essa vida amorosa e profissional é fácil, Cláudia? Mais ou menos. Assim, quando a gente começa a trabalhar junto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não misturar as coisas, porque quando você tem muita intimidade, você acha que você pode ter intimidade também dentro de sala, né? Dentro do estúdio. E aí acaba que, para a gente não faltar com respeito e tudo, a gente precisa segurar um pouco a nossa onda, mas às vezes sai uma faísca, às vezes acontece, né? Seres humanos, né? Mas eu adoro dançar com ele, eu adoro dançar com ele porque ele é um artista incrível, ele tem uma presença cênica, uma plástica, um olho no olho que sempre teve, não é de agora. Então ele é muito intenso, eu também sou, então a gente se dá muito bem artisticamente. Que lindo. E qual que é a importância para você a gente nutrir esses jovens artistas e jovens carreiras que estão começando para o cenário da dança brasileira, Cláudia? Ai, olha,
Não é fácil porque a gente precisa sempre estar plantando a sementinha na cabeça, sabe? Alimentando a plantinha lá para ela não murchar. Porque os bailarinos jovens, eles murcham às vezes, né? Desistem. E a gente sempre tem que estar lá incentivando. Eu tenho esse papel porque eu acredito que você chegar a ser primeira bailarina de um corpo de baile não é só em cena, né? Você tem uma missão, eu acho. E essa missão também é fora daqui, sabe? É por onde eu vou, concursos e projetos. Eu sou madrinha de um projeto social que é o Balé Manguinhos, então de vez em quando eu sempre estou com eles, chamo eles para virem assistir. A gente precisa nutrir eles de cultura, de educação cultural, de planejamento de carreira, sabe? Porque não são todas as instituições, mas a gente tem muita academia hoje de balé, que eu não posso nem chamar de escola, que está ali para o pai pagar mensalidade, você entende? E pegar o troféuzinho, encher a prateleira da escola de troféu para chamar mais aluno. Então, volto a dizer, não são todas, mas a gente precisa lutar contra isso, fazer os pais enxergarem que o caminho não é esse, sabe? Que se o filho quer ou a filha querem essa carreira, é difícil sim, a gente não pode romantizar, a gente não pode dizer que é lindo, maravilhoso, que só consegue se for amiguinho, se fizer aula com fulano, vou levar minha filha para fazer aula com fulano, porque fulano é do corpo de baile do teatro. Gente, não é assim, sabe? Então, é muito complicado porque, ao mesmo tempo que a gente precisa orientar a verdade. E não iludir. Exato. Porque a pior coisa que tem para um bailarino é a ilusão. Seja ele pequeno, amador, profissional, encerrando carreira. Eu conheço bailarinos profissionais que estão na ativa e que são iludidos. Porque fantasiam uma coisa na cabeça que não vai acontecer nunca, mas precisa alimentar aquela fantasia para poder continuar. Isso eu acho o pior crime que um bailarino pode fazer. Isso é uma prisão, né? Então, por isso que eu falo não muitas vezes para muita coisa, porque eu não era de falar não. E quando eu vi que estavam começando a me usar um nome, vamos dizer assim, da primeira bailarina, não é a pessoa, é a primeira bailarina, eu falei, não, eu não fiz carreira para isso. Para fazer um oportunismo de alguém que faz isso a vida inteira para tentar alguma coisa. Não, eu trabalhei muito, sabe? Sim. Então, o jovem precisa aprender isso, que é só com trabalho, com aula todo dia, honestamente, bico calado, sabe? Se bailarino falasse, a gente falava texto em cena. Isso é verdade, com certeza. Então, o bailarino tem que ser calado, tem que fazer o que tiver que fazer e acabou, e não questionar. E saber se posicionar, né? Se valorizar quando é preciso, né? Exatamente. Mas quando não é preciso, é saber ir para a sala de aula e trabalhar. E fazer o que tem que fazer. Injustiças acontecem, muitas, não é só na nossa profissão. Exatamente. Não é, eu lido com vários segmentos que são ligados à dança, que eu falo, caramba, por que a pessoa me usou para isso, sabe? Sim. E aí você, nossa, vai de maquiador, fotógrafo, a gente que trabalha com som, com luz, enfim. São vários setores, não são todos, volto a dizer, mas que hoje eu enxergo e falo, nossa, a pessoa ficou ali grudada em mim durante algum tempo para conseguir isso, sabe, assim, é uma coisa muito, muito chata, mas ao mesmo tempo você fala, tá bom, ela precisou. Exato. Foi o caminho que ela conseguiu, né, porque de uma outra forma talvez ela não conseguisse. E qual é a mensagem que fica, então, Cláudia, para essas jovens carreiras que estão começando, ou até mesmo para os pais, porque eu acho que a gente está muito nesse papel de responsabilidade de educação enquanto dança voltada à profissão, né? Se é o caso, se é o desejo da pessoa. Mas também para aquele professor que tem aquela escola, como que, de repente, a gente pode botar mais valor para a coisa realmente se tornar profissional? Eu acho que primeiro você saber aonde realmente você está colocando seu filho para aprender balé, né? E para estudar balé. Porque é muito importante você entrar em cena sabendo aquilo que você está dançando, e não só concursos e por aí vai.
Então, eu acho que tudo começa da educação de casa mesmo, né? É impressionante para a vida, seja a profissão que for, eu acho que a educação tem que vir de casa. Então, eu falo isso, procurar saber a procedência daquele professor que vai dar aula para o seu filho, para sua filha, procurar saber a procedência daquela escola, procurar o histórico daquela companhia que eventualmente seu filho vai entrar ou sua filha, sabe? Eu acho que a gente precisa ir por esse caminho e não dar muito ouvido a coisas estratosféricas assim que acontecem hoje em dia, né? Porque problema vai ter em qualquer profissão. Qualquer lugar, qualquer profissão, qualquer coisa, assim. A gente tá no mundo para lidar com situações, né? Sim. A gente não tá vivendo um mar de rosas, porque o mundo já não é um mar de rosas. Então, se a gente escolhe uma profissão que é menos ainda, uma profissão que você ganha pouco, uma profissão que não te dá retorno financeiro, assim, o único retorno que você tem é do público. Esse é o retorno mais verdadeiro que você vai ter na sua carreira. Se você quiser algum outro tipo de retorno, aí realmente você vai ter que nadar com os tubarões. Ou procurar outra profissão, né? Procurar outra profissão. Eu resolvi não nadar com os tubarões e resolvi não procurar outra profissão. Então, se é isso, eu vou fazer até os meus últimos dias da maneira honesta e da maneira que eu aprendi e que eu fiz a minha vida inteira. Porque eu acho muito legal a gente pontuar e trazer realidade. A gente não dá pra falar assim, na dança você vai ser o bilionário do Brasil ou do mundo. Porque não é. A gente sabe como é a cultura do nosso país, a gente sabe como é o cenário profissional, mas é possível, principalmente se feito por amor, né? A questão, e também, de novo, aqui a gente não tá romantizando, porque a gente sabe que conta não paga por amor, mas existem milhares de formas de se fazer a dança no Brasil ou fora dele. Com certeza, e se você chega a um ponto de você ser consagrado, reconhecido naquilo que você faz, outras portas vão se abrindo, outras oportunidades financeiras vão surgindo, ligadas à dança. E até mesmo, hoje, você ter o salário que a gente tem, tudo bem, a gente não recebe aumento há um tempo, mas é o sistema Brasil, né? O sistema governamental, enfim. Mas se a gente parar para pensar, hoje eu recebo um salário, sou funcionária pública, recebo um salário que a maioria da população não recebe, fazendo o que eu amo, sabe? Exato. Então isso, e abrindo outras portas para eu poder financeiramente ter outras vertentes, assim. Então, eu sou uma privilegiada, trabalhei muito para isso, muito, mas eu sou uma privilegiada, sabe? Então, eu gostaria, o meu desejo é que hoje a gente não perdesse os talentos, a gente não perdesse a nossa arte, os nossos artistas, para países ricos, para países que já, sabe, a gente pode ter a nossa companhia aqui incrivelmente bem, a gente pode ter os bailarinos aqui, a gente pode tentar manter, ainda dá tempo, sabe? Porque muita gente não quer isso mais, porque não conseguiu em algum momento, ou porque é contra alguma pessoa e tal, mas nós, a dança, tá muito acima disso, sabe? A gente tá muito acima disso, a gente não pode se contaminar com essas pessoas, com essas histórias antigas que não fazem parte da minha vida, por exemplo, não fazem parte da vida do outro, e que não pode chegar no ouvido da pessoa e falar assim, mas é melhor então eu desistir antes que aconteça o que aconteceu com o ciclano. Você não sabe, entendeu? É só trabalhando e vivendo para poder saber. Para saber, exatamente. Cláudia, pra gente então ir pro final do nosso episódio aqui, eu quero que você então responda pra gente, na dança clássica profissional, pode fazer carreira? No Brasil, dá para fazer carreira? Dá para fazer carreira se a gente tiver uma estrutura financeira, um apoio governamental, um apoio cultural, mais visibilidade, porque é uma profissão seríssima, uma profissão que se estuda durante anos, não é uma profissão que viraliza de uma hora para outra na internet e aí a pessoa fica rica, incrível, chamada para fazer tudo, não é. Então, é uma profissão muito difícil de se executar, né? Porque balé não é fácil. Balé muda seu corpo, muda sua mente, muda sua vida, muda tudo.
Então, é possível, mas é difícil. Que ótimo. Muito obrigada pela sua honestidade, por esse bate-papo assim incrível. É um prazer estar aqui pessoalmente. Eu tô toda arrepiada porque tô num templo com uma pessoa que se consagrou e consagrou porque a gente sabe de todo o seu trabalho lindo. Então, parabéns mais uma vez. Você é uma inspiração para novas gerações que estão vindo com toda certeza. E eu espero que vocês curtam aí muito esse episódio. E é isso. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. E eu fico com muita vontade de falar, porque hoje a gente tem bailarinas que foram consagradas, né? Até a própria Sylvie Guilherme fez um vídeo falando coisas que aquilo foi tão libertador, sabe, Giovana? Foi tão libertador mostrar que realmente a gente é de verdade, que a gente precisa mostrar para as outras pessoas que vai ter dificuldade sim, que vai trabalhar muito sim, que vai chegar uma hora você realmente vai ter que optar parar de dançar ou não. Que cada um tem o seu momento, que cada carreira é única, isso é muito importante falar, cada carreira é única, e sabe, eu falei, caramba, eu acho que eu agora preciso realmente mostrar para as pessoas que a gente não fica com a nossa coroa na cabeça o tempo inteiro, sabe, que a gente é normal, que a gente tem nossos problemas. E isso, engraçado, tem me aproximado mais do público e o público de mim. Demais. Foi o que eu falei, a Cláudia é uma diva acessível e é outra coisa que eu admiro muito. Porque às vezes a gente fala uma primeira bailarina é quase que uma santa numa estátua lá em cima. E não, e outra coisa, o que você falou é muito legal, que cada carreira é uma carreira, mas serve de inspiração. Se a Cláudia chegou aonde ela chegou, por que você que está nos ouvindo não pode chegar? Né? Só que fique aí consciente que é muito trabalho, sim, por detrás. Sim. Mas é isso. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Valeu, até a próxima. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante pra nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!